Bom, pessoal, então, essa é mais uma aula do nosso canal e eu gostaria de deixar bem claro que a partir de agora eu vou passar algumas estruturas de dados, tá certo? Então, nessa primeira videoaula eu vou passar para vocês pilha, tá certo? A partir da pilha eu vou passar a fila e depois eu vou passar lista, tá certo? E ainda vai ter uma última estrutura de dados que eu vou passar árvore binária, tá certo? Então, a partir dessa videoaula de hoje, subentende-se que vocês já leram sobre pilha, tá certo? Que a pilha, existem uma certa teoria, tipo assim, em questão do primeiro elemento que entra, o último elemento que sai, tá certo? Ou seja, você tem um empilhamento, por exemplo, desses dados, tá certo? Então, eu quero que essa videoaula vocês já tenham lido sobre isso, porque fica mais fácil o entendimento do que eu vou fazer aqui, tá certo? Então, é, e também nessa videoaula eu não vou ficar voltando a conceitos antigos, tá certo? Então vamos começar aqui sem perder tempo. Então, eu vou criar aqui uma struct pilha, tá certo? Que eu vou ter como conteúdo dessa struct, eu vou ter uma pilha, tá certo? Um ponteiro que vai apontar para um nó anterior, tá certo? E eu vou ter também meu conteúdo, né? Então eu vou chamar aqui pessoa, tá certo? Pessoa. Mas só que para isso eu vou precisar de criar uma outra struct, né? Chamada pessoa. Então aqui é bem básico mesmo. Então, por acaso, essa pessoa, né, vai ter um nome, claro, e eu vou colocar uma idade. Então é basicamente isso a nossa pilha, certo? Então, se vocês já leram a teoria, vocês sabem que existem três funções básicas, né? Que é a push, né? Que ela vai inserir dados. Tem a pop, né? Que ela vai remover dados. E tem também a top, né? Que ela vai retornar o topo, né? Ou seja, o conteúdo, né? Por exemplo, o struct pessoa do topo. Então, para isso vamos, como vocês, do jeito que eu falar aqui nessas videoaulas, eu vou entender que vocês já leram. Então, eu já vou falar sem precisar, dando todo esse formalismo, tá? Então, por exemplo, na função push, né? No caso, vocês sabem que, no caso, ela vai sempre ficar apontando, vai ter um ponteiro aqui na main, por exemplo, chamado de topo, né? Porque a pilha ela vai ter uma variável que vai sempre apontar para o topo da pilha, tá certo? Então, olha só. Então, eu vou criar aqui também uma pessoa que vai ser o conteúdo que eu vou enviar. Então, eu vou chamar de exemplo, tá? Então, eu vou ter o meu exemplo, ponto idade, por exemplo, 10. E o meu exemplo, ponto nome, vai ter, por exemplo, um teste, né? Ou seja, eu estou copiando o teste para a minha variável exemplo.nome. Então, push, né? Eu vou enviar o meu topo junto com o exemplo. O exemplo eu não estou enviando endereço de memória, eu posso enviar por cópia sem problemas, tá certo? Porque é mais simples se você trabalhar, até porque não faz diferença nenhuma você mandar ela como por cópia ou como é que fala? Me fugiu o nome, por cópia ou por referência. Isso, referência, exatamente. Então vai ter uma pilha, né? Então eu vou chamar essa pilha aqui da função de topo mesmo, tá certo? E a minha struct lá de pessoa, tá certo? Então eu vou chamar aqui de nova pessoa, para ficar mais fácil de entender. Opa, nova pessoa, tá certo? Então, sempre uma função como essa, precisamos verificar se ela está vazia, né? Então, para isso, eu vou ver se está null, né? Se null significa que a pilha está vazia. Então, olha só, se a pilha está vazia, né? Eu vou ter que alocar um nó para ela, tá certo? Então, olha só, pilha, certo? Malloc, size off, né? E pilha, isso. E eu vou ter agora, vou colocar aqui topo, certo?
Aqui vai aparecer no Code Blocks, ele aparece, né, os campos da minha struct pilha. Então, o anterior da minha pilha, como é o primeiro nó da pilha, eu vou setar ela para null. E no caso aqui, esse outro campo que eu tenho na minha struct, pessoa, eu vou atribuir diretamente nova pessoa, porque são structs do mesmo tipo, vamos falar assim, né? São structs equivalentes. Na verdade, é a mesma struct, né? São só variáveis diferentes. Então, basicamente com isso eu já crio vamos dizer, minha primeira alocação que eu fiz na minha pilha, né? Ou seja, do nada eu estou partindo para 1, né? Ok, eu coloquei esse return porque a partir daqui eu já preciso que minha função finalize, tá certo? Então, ou seja, agora vamos partir para o caso em que já a pilha não esteja vazia, já tem algum conteúdo, tá certo? Então, para isso, eu vou criar um temporário, tá certo? Eu vou alocar, tá certo? Esse temporário. Só que eu preciso dele como ponteiro, porque eu vou precisar agora trabalhar com endereço de memória. Eu não apenas poderia criar a pilha temp, né? Sem o asterisco. Eu preciso dela como ponteiro, né? Então, eu vou colocar aqui pilha, tá certo? E aqui, olha só, eu vou colocar aqui pessoa, né? Nova pessoa, tá certo? E aqui, olha só o que eu vou fazer. O anterior desse aqui, eu vou colocar como topo, né? O conteúdo de topo, tá? E, no caso aqui também, eu preciso de informar que agora o meu topo mudou, porque eu acrescentei um elemento na minha pilha, né? Então, o meu topo, vou colocar aqui na linha de baixo, meu topo, tá certo? Ele vai receber temp. Então, eu não sei se ficou clara essa parte, é da seguinte forma. Significa o seguinte, que eu criei uma variável por fora, né? Eu fiz dela como se fosse continuação da pilha, mas ela não está envolvida, não está ligada na pilha de fato. Mas a partir dessa linha aqui, ó, ou seja, o meu anterior dessa pilha vai estar apontando para o topo da pilha que a gente está trabalhando. E o meu topo, agora ele precisa mudar, porque está um nível abaixo, né? Se vocês imaginarem mais ou menos essa pilha, está um nível abaixo. Agora eu preciso colocar ela realmente no topo, fazer jus ao nome, vamos colocar dessa forma. Então, minha função push desse jeito muito simples, tá certo? Agora, vamos implementar a função top, né? Então, minha função top, ela me diz que ela precisa retornar, né? Ela retorna o topo. Então, eu vou retornar a struct, no caso, pessoa, tá certo? Eu vou colocar aqui um ponteiro, né? Nesse caso, eu vou mandar aqui dessa forma, tá certo? Vou mandar aqui para retornar um ponteiro. Então, eu vou verificar, obviamente, se a pilha está vazia, né? Null. Então, o que eu retorno? O que eu vou retornar? Vou retornar null, né? Porque lá na função main, eu vou fazer vamos dizer assim, um ajuste dessa função, que no caso vai verificar. Se ela for vazia, vai imprimir, por exemplo, a pilha está vazia, ou se for diferente de vazia, ou seja, tem um conteúdo nessa pilha, vai imprimir o conteúdo, né? Que vai imprimir o retorno dessa função. Então, vamos seguir na aula aqui que vocês vão entender. Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma pessoa, tá certo? E para isso eu vou criar aqui um temp, né? E no caso aqui, pessoa, vou alocar, né? Vou precisar que ela seja um ponteiro, porque eu vou precisar de trabalhar no endereço de memória. E agora eu vou precisar da seguinte questão. Eu vou ter que retornar o topo, né? Que é o que a minha função diz. Então, olha só. Temp recebe top, né? Topo, na verdade, minha variável pessoa, né? Mas eu preciso, você tem que encarar isso aqui como uma variável, tá certo? Ou seja, o que um ponteiro armazena? Endereço de memória, portanto, preciso colocar o e comercial. Bom, então, a partir disso, eu mando retornar meu temp, certo? Se vocês não entenderam muito bem essa linha aqui, sugiro vocês dar uma olhada em ponteiros, dar uma revisada, tá certo? Então, aqui, na minha função main, vamos deixar para daqui a pouco a função pop. Então, aqui na minha função main, ela me diz que eu estou inserindo exemplo, né? A variável exemplo. Então, por exemplo, vou mandar aqui
uma pessoa, né, uma nova variável pessoa. Vou chamar aqui de retorno, tá certo? No caso, eu preciso que seja um ponteiro, tá certo? E esse retorno, ele vai pegar o resultado de top, né? Então, por exemplo, topo. É aqui que vem aquela jogada lá de retornar um null, né? Então, olha só. Retorno, se retorno for igual a null, ou seja, pilha vazia, né? Vou colocar um barra n. Agora, se não, né, no caso, se a pilha não estiver vazia, então eu vou colocar da seguinte forma: printf. Então, vou mandar imprimir nome, né, que idade. Então, por exemplo, retorno, nome, retorno, idade, certo? E lembrando que, por exemplo, com você de qualquer forma, com essa variável está armazenando o endereço de memória do que foi alocado aqui, então você também precisa liberar, porque você está alocando e não está desalocando, né? Então eu vou dar um free na minha variável retorno, tá certo? Bom, então vamos executar essa porção de código, tá certo? Então o que o código vai fazer? Vou mandar um executar aqui, F9, tá certo? Então ele imprimiu da seguinte forma: eu aloquei, né? Eu coloquei um conteúdo aqui, tá certo? Eu coloquei um nome, uma idade, eu inseri, tá certo? E mandei retornar o topo, tá ok? E a partir desse retorno, eu imprimi, né? Eu fiz essa seguinte código aqui para verificar se a pilha está vazia ou não. Mas se vocês quiserem que a função top já imprime aqui direto, sem problema. Você só copiar isso aqui nesse aqui e o outro aqui embaixo. E colocar void aqui e tirar esse return aqui. Tá certo? Mas eu coloquei aqui porque às vezes precisa retornar e você precisa estar preparado para retornar. Bom, então, por exemplo, eu vou colocar aqui um novo push aqui para ver se a função está funcionando, né? Também. Vou colocar novas iterações. Então, olha só. Vou colocar aqui idade, tá vendo? 20, né? E o nome, eu vou colocar aqui, se aqui lá foi teste, esse aqui vai ser teste 100, né? Só para ficar diferente. Ou seja, como a pilha ela sempre trabalha no topo da minha estrutura, então ele vai retornar o top, vai retornar o topo. Ou seja, vamos verificar se a função está retornando o topo. Portanto, está retornando, olha só. Agora imprimiu teste 100 e idade 20. Então, a minha pilha para inserir, para retornar o topo, está funcionando ok. Então agora eu vou mostrar para vocês a função pop. Né? A função pop nada mais é do que remover o elemento que está no topo. É por isso que você precisa desse campo anterior, porque quando você remove um elemento, você não vai setar o topo para null. Você precisa continuar nessa pilha. Você precisa tipo assim, descer um nível, por exemplo, o que estava embaixo desse que removeu. Então vamos lá. Então tem push, tem pop, e agora eu vou fazer da mesma forma que o top, né? Só que eu vou chamar essa função de pop, certo? Essa pilha vai me retornar o topo, né? Então eu não preciso enviar nada, porque ela na verdade, só o meu topo, né? De qual pilha que eu estou trabalhando. E aqui eu vou verificar da mesma forma. Por exemplo, se o meu topo for igual a null, ou seja, return null, né? Minha pilha está vazia. Se agora vem a jogada do retorno, né? Da remoção. Então, olha só. Eu vou criar aqui um temporário, certo? Então, olha só. Pilha, malloc, sizeof, pilha, né? Esse temp, o que ele vai armazenar? Ele vai armazenar o topo, tá? Vai armazenar o topo. O meu topo, ele vai armazenar o anterior dele, né? Ou seja, o que está um nível abaixo. Porque o temp ele já vai estar armazenando o real topo. Porque eu vou remover, eu vou na verdade desalocar o temp e o meu topo vai continuar como se nada tivesse acontecido. Então, olha só, topo
anterior, certo? Então olha só, pronto, a partir disso aqui eu separei o meu topo e joguei na minha variável temp, e a variável topo desceu o nível, né? Ela ficou o nível abaixo, como se diz, já não interfere mais nada no meu programa. Agora eu preciso só trabalhar em cima de temp, né? O que eu quero remover agora é temp. Então olha só, temp. Agora aqui vem também, eu preciso retornar, eu preciso preparar para retornar. Então pessoa, vou chamar aqui de retorno, tá certo? Pessoa, malloc, sizeof, pessoa, isso. Então meu retorno armazena temp, tá certo? No caso aqui, eu preciso que retorna pessoa, né? Então ele vai, na verdade, aqui ele está copiando, né? Beleza. Então olha só, agora eu vou remover temp, né? Então eu vou dar um free no temp, né? Porque eu já não preciso mais dele, ele já copiei, retorno. E agora eu preciso retornar o retorno, né? Lá para a função main. Então pronto, a minha função pop está pronta, né? Então vou colocar aqui, no caso, minha pop vai funcionar igual a pop, né? Nesse sentido, então pop, né? Então vamos ver aqui, né? O que retornou. Vou colocar aqui um /n, /n. Então olha só, ele me retornou aqui, né? A função top me retornou o topo, né? Agora aqui ele removeu o pop e me retornou o topo também, né? Ou seja, mas só que agora a partir daqui o topo é outra coisa. Então vamos verificar se o topo é outra coisa. Então vamos copiar aqui, vamos retornar agora só o topo e vamos verificar que o topo agora é aquela primeira inserção que eu fiz lá, né? Então, top, tá certo? Então, ou seja, a minha primeira inserção não foi teste idade 10? Aqui, ó, minha primeira inserção. Bom, então, a nossa pilha está funcionando aqui 100%, fazendo as funções básicas, né? Então, para quem tinha dúvidas, agora eu creio que eu ajudei a sanar, ou se não, talvez vocês procurem outros meios, né? E, então é só isso mesmo, pessoal. É bem básico, era mesmo só para dar uma pincelada. E aguardem aí que daqui a pouco eu coloco outras videoaulas como fila, lista e árvores binárias, tá? Então é só isso mesmo, tá, pessoal? Obrigado e valeu! Clique em gostei e inscreva-se no meu canal para novos vídeos e novas atualizações. Obrigado!